Fala galera, eu sou o professor Marquinho Laurindo de Literatura e hoje eu estou aqui para falar sobre o movimento modernista. Só que hoje eu vou falar sobre o modernismo na sua segunda geração e vou ressaltar os aspectos que envolvem a produção narrativa dessa época, o que a gente vai chamar de geração de 30 ou regionalismo de 30. Vem comigo porque está começando mais um Cai no Vestibular. Hoje a gente vai falar sobre a segunda geração do movimento modernista e principalmente a gente vai ressaltar a sua produção narrativa, produção essa extremamente importante. Ela não foi destituída de preocupação social, lá também existiu. No entanto, a segunda geração ela é diferente, é uma geração do engajamento político. É uma geração que tem toda uma preocupação também ideológica. E é nesse sentido que a gente começa a falar diretamente da segunda geração. Primeira coisa importante a falar sobre ela. Ela vai ser muito bem separada em dois grandes grupos, em duas grandes vertentes. A primeira na poesia, a segunda na narrativa. Quando a gente fala em poesia da segunda geração ou poesia dos anos 30, a gente vai encontrar talvez o grupo mais importante da literatura brasileira. Eu estou falando de nomes como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, ou seja, eu estou falando dos grandes nomes da literatura brasileira, tá? É até interessante porque se a gente parar para pensar, é difícil encontrar uma geração que tenha reunido tantos nomes importantes, né, e com tanta qualidade simultaneamente, tá? Ou seja, é muito importante entender que essa poesia ela foi muito simbólica, ela foi muito importante para a nossa produção literária, tá? Há também que se falar que dentro desse grupo poético a gente tem o Vinícius de Moraes, que é um cara que vai também fazer uma grande revolução na música brasileira. É um dos caras que vai trazer para cá a criação de um estilo musical que até hoje notabiliza o Brasil como um dos países mais importantes da música mundial, que é a Bossa Nova. Então, assim, entendam que a segunda geração da produção poética do modernismo, cara, ela é maravilhosa, ela é muito importante. No entanto, hoje a gente vai falar da vertente narrativa dessa segunda geração. E essa vertente narrativa, ela vai também reunir vários autores importantes. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, são autores do que vai ficar conhecido como regionalismo de 30. Eu quero que você anote isso. A prosa de 1930, ou prosa regionalista de 30, ela vai abarcar esses nomes. E é interessante a gente entender como ela vai se configurar. O que acontece é que a produção narrativa ela vai ganhar todo um contorno social e vai principalmente estar focada na região Nordeste. São vários autores nordestinos que começam a aparecer fazendo obras relacionadas quase que diretamente à denúncia, à crítica com relação às mazelas daquela região. É nesse sentido que a seca, o coronelismo, a fome, tudo isso passa a ser temática, tá? E é interessante porque é a partir da obra desses autores que muitos brasileiros começam a ter contato com a realidade social do seu país. Entendam, a literatura brasileira ela sempre foi, né, até hoje ela ainda é um pouco, um privilégio, né? Ou seja, existia uma elite que tinha um grande acesso a essa produção. O que acontece é que nos anos 30, essa elite ela tem contato com a miséria, ela tem contato direto com as grandes desigualdades que estão ali representadas no nosso país. E o que acontece é que isso vai ser conseguido, isso vai ser alcançado pela obra desses autores. O que eu quero que você entenda é que é exatamente nessa geração que você vai encontrar uma realidade social sendo explicitada e toda uma crítica que é feita por esses autores. Há também que ser colocado aqui
que muitos desses autores eles fizeram parte de movimentos de esquerda, tá? E alguns deles, como o Jorge Amado e posteriormente o Graciliano Ramos, vão se filiar ao Partido Comunista Brasileiro. Então o que acontece é que eles vão fazer uma oposição direta ao Estado Novo. Eles vão marcar uma crítica muito severa ao governo Vargas e principalmente vão apresentar para a gente a realidade social nordestina. Há de se fazer antes uma observação que também é muito relevante. Quando a gente fala em Nordeste, tá? Muitas vezes a gente associa a uma grande região brasileira sem fazer as distinções necessárias. Esse grupo regionalista nordestino, ele vai falar de um Nordeste que pode ser dividido em vários Nordestes. O que eu quero que você entenda é que a diversidade, a heterogeneidade do Nordeste, ela é fundamental para a gente entender as suas obras. Então, por exemplo, quando a gente fala do Graciliano Ramos, livros como Vidas Secas, por exemplo, vai se passar no sertão de Alagoas, tá? Você pega Angústia, por exemplo, se passa em Maceió, que é uma obra muito importante do Graciliano também, tá? Você pega, por exemplo, o Jorge Amado, já é uma outra realidade. O Jorge Amado vai falar ou sobre a região do sul da Bahia, aquela região do cacau, de Ilhéus, né? E vai fazer toda uma crítica à exploração do trabalho naquela região, ou ainda vai falar de Salvador, mas vai mostrar ali aqueles que eram marginalizados. Livros como Capitães da Areia, né? Livros como Suor, vão marcar uma ótica, né, de análise sobre esses grupos que eram sempre marginalizados. A gente pensa, por exemplo, na obra da Raquel de Queiroz, e a gente vai ter livros como o 15, que fala da seca, né, de 1915, e mostra também toda a tentativa daquelas pessoas em fugirem da seca, tá? O personagem Chico Bento é um personagem muito interessante, tá? E a gente pega, por exemplo, o Nordeste também, do José Lins do Rego, que vai falar sobre os engenhos de açúcar, né? Num livro como O Menino de Engenho, que tem todo um caráter memorialista e vai mostrar aquela realidade de um ponto de vista um pouco diferente, né? Uma realidade de alguém que viu e vivenciou o engenho, mas pela perspectiva do neto do dono do engenho. Então, assim, é toda uma realidade que nos é apresentada pelo regionalismo, mas uma realidade que é muito diversa, que, no entanto, se aproxima pela miséria, pela fome, muitas vezes pela seca, ou seja, pela denúncia social que esse grupo vai fazer. Essa geração, que é conhecida como regionalismo de 30 ou como prosa regionalista de 30, vai receber o nome também de prosa neorrealista. Atenção a isso, amigos. Prosa neorrealista. E por que neorrealista? O realismo é o movimento do século XIX, é o estilo de época do século XIX que vai fazer a crítica social. Ou seja, se eu estou retomando aqui uma crítica à realidade brasileira, eu posso falar que esse grupo também deve ser chamado de neorrealista. E há um detalhe também importante. Esse mesmo grupo que a gente chama de neorrealista também é chamado por parte da crítica de neonaturalista. E aí você me pergunta, mas espera aí, Marquinhos, por que neonaturalista? Bom, primeiro porque ele fala dos marginalizados. Depois, porque ele vai trabalhar, né, esses grupos sociais de forma a perceber neles a animalização, característica central do naturalismo. Os personagens dos anos 30, muitas vezes, eles são animalizados. A miséria faz com que esses personagens venham a perder a sua humanidade e eles vão sendo animalizados de maneira quase que constante. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é bem significativo. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, um livro publicado, né, em 38, tá? Ele é encaminhado no seu enredo por personagens como o Fabiano, assim, a Vitória, o filho mais moço, o filho mais velho, que são personagens completamente animalizados. Ao mesmo tempo que há ali uma cachorra-baleia
que tem atitudes humanizadas, ou seja, o Graciliano Ramos ele faz um jogo aí que é muito interessante para a gente ver como aqueles personagens que são submetidos a situações terríveis na vida acabam se animalizando. E o próprio Fabiano várias vezes vai falar isso, né? Fabiano, você é um cabra, né? Você não é um homem, você é um bicho. Ou seja, toda essa maneira de entender o mundo a partir de um projeto de animalização. Então, a gente está falando de uma geração que vai ser regionalista, vai se fixar, né, numa região que é meio que abandonada no país naquele momento, tá legal? Que é muito injusta porque há ali muita desigualdade, ao mesmo tempo que a gente tem ali muita riqueza, a gente tem ao mesmo tempo a pobreza e a miséria. E um detalhe que é interessantíssimo com relação a esse grupo é que a gente pode chamá-los de grupo neorrealista e também de grupo neonaturalista. Então, se você passar, né, por autores como esses que eu falei, você vai entender claramente o que a gente está falando aqui. A preocupação em mostrar a realidade, a preocupação em denunciar as arbitrariedades que eram cometidas na região Nordeste. Um detalhe tem que ser colocado também. Além da região Nordeste, tá, que é preponderante nesse grupo regionalista, são vários autores nordestinos, a gente está falando aqui, mas outros autores também vão aparecer. Há um autor que merece a nossa referência, não sendo nordestino. O nome dele é Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, gente, ele é um autor do sul do Brasil. Vai escrever vários livros importantes, entre eles um clássico chamado Tempo e o Vento, livro que vai falar sobre a formação do Rio Grande do Sul, sendo contada a partir da história de uma família, tá? Então, assim, é nesse contexto que a gente apresenta também o regionalismo lá no sul do Brasil. Então, pensem da seguinte maneira: quando você pensar na segunda geração do modernismo, principalmente na produção narrativa, são essas características que você vai encontrar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo e até a próxima aula. Valeu!